Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam todos muitíssimos bem-vindos para uma aula muito especial de um dos temas mais importantes quando a gente fala de vinhos italianos, e não só de vinhos italianos, porque esses movimentos eles influenciaram os produtores italianos, mas também os produtores do mundo. Tanto que é um tema muito estudado e debatido para se entender e para se ter um maior entendimento, uma maior compreensão sobre vinho de modo geral. E a Itália é só o maior país produtor de vinhos do mundo. Então, é um país que tem uma influência muito grande sobre os demais. É um país que tem literalmente centenas de denominações. E a gente vai entender hoje exatamente essa ideia, esse conceito e esses vinhos, esses estilos de vinhos dos modernistas versus os tradicionalistas. Porque vocês já ouviram falar nisso. Mesmo quem não lembra, ou quem não sabe o que está associado a isso. Mas vocês já ouviram falar de coisas como super toscanos, sobre os tipos diferentes de madeira nos vinhos italianos. Vocês já ouviram falar sobre castas autóctones italianas, ou seja, castas locais italianas versus castas internacionais? Vocês já ouviram falar sobre as próprias denominações e os vinhos rebeldes que começaram a fazer vinhos fora das denominações? Tudo isso está linkado a esses novos movimentos que os vinhos italianos passaram, que muitas vezes foram associados ao conceito dos modernistas. E, gente, já vou antecipar para vocês. A Itália está passando agora por um novo processo, uma nova onda de modernistas. E muita gente não sabe disso. E muita gente não está percebendo isso. Tem uma nova onda. Só que essa onda de modernistas agora é uma onda diferente, como algumas que a gente já passou nos vinhos italianos. Só que isso influencia diretamente no estilo de vinho também mundial. Os estilos mundiais, as tendências mundiais influenciam os vinhos italianos e os vinhos italianos influenciam as tendências mundiais. Mas para a gente começar a falar e entender isso, a gente tem que entender a Itália como um país muito tradicionalista. Um país aonde a cultura, o bairrismo, o que é local, é muito valorizado pelos locais. Para o italiano, tudo que é italiano é melhor. E assim, eles estão corretos, né? Eles estão corretos em pensar assim. Eles estão corretos, guardadas as proporções. E assim, todos os países tinham que pensar assim, né? E o que não tá bom, melhorar dentro do seu país. Tem que ter orgulho do que você faz, ou se não tá bom, melhora. E os italianos têm esse bairrismo muito latente, muito latente. Então, o conceito tradicional, eu já vou explicar para vocês o que é esse tradicionalismo nos vinhos e essa ideia de estilo e de elaboração que os italianos trazem há muito tempo, ou seja, muito convencional. Mas para a gente chegar lá, primeiro vamos lembrar aonde está a Itália. A Itália vamos lá, estamos na Europa aqui, certo? Estamos na Europa. A Itália está aqui, um grande país, grande, guardado as proporções, né? Mas um dos grandes países da Europa, mas é um país pequeno, se a gente contar, por exemplo, se comparar com o Brasil. A Itália é um pouco maior que um estado brasileiro. Então, mais uma península dentro do Mediterrâneo e que vai ter muitas diferentes influências. E mais do que isso, essas diferentes áreas, essas diferentes influências de terroir vão tornar cada local muito mais favorável para um determinado estilo de vinho.
ou menos favorável. E a Itália, ela ficou famosa com o passar do tempo. Primeiro, que famosa por um conceito histórico, porque vamos lembrar que na expansão e em marcos importantes da evolução do vinho, socialmente falando, globalmente falando, os romanos foram extremamente importantes de levar a cultura do vinho para toda a Europa, de levar a cultura do vinho para Portugal, para Espanha, para a Gália, né, para a França, para a Alemanha, porque a cultura do vinho se espalha pela Europa a partir do Império Romano. A expansão do Império Romano leva a videira para o resto da Europa, para boa parte da Europa. Então, esse é um marco importante, ou seja, a cultura do vinho, ele é presente na história italiana há muitos e muitos anos, muitos anos. Só que a Itália, e a gente está falando do Império Romano, a gente está falando aí mais ou menos aí de alguns séculos, alguns poucos séculos antes de Cristo, até alguns séculos depois de Cristo. Tanto que Cristo ele é crucificado pelos romanos, né? Vamos lembrar disso, vamos lembrar da história aí. Cristo é crucificado pelos romanos. Ou seja, a era de Cristo acontece na época do Império Romano. E a gente já sabe que em vários relatos bíblicos o vinho ele está presente. Ou seja, na história ele é extremamente relevante. Mas com o passar do tempo, o que acontece? A Itália ela é formada por vários ducados, grandes ducados, que são praticamente países-estados, que são influenciados por outros países, e esses ducados eles vão guerreando entre eles. Eles vão lutando por espaço. Né? Então, por exemplo, a gente pega uma região italiana como a Sicília ela foi de domínio de diferentes povos. Inclusive, né, os germânicos que fizeram todo um processo de navegação, né, que eles vão cruzar as costas aqui, e também pelos gregos, pelos árabes, pelos romanos. Então, a influência que a gente vai ter na Sicília, por exemplo, passa por todos esses povos. Mas a Itália, como vários, vamos pensar como granducados ou países-estados que ficam guerreando entre eles, só vai acontecer a unificação italiana, ela começa em 1815 e ela vai acabar em 1861. Na verdade, ela não acaba em 61, mas em 61 é o primeiro marco de dizer, ok, temos um país unificado. E aí, claro, a unificação completa da Itália vai acontecer até 1870. Mas 1861 é o grande marco. Então, se a gente pensar a Itália como um país, ela é um país unificado desde o final de 1800. Ou seja, é muito pouco tempo. E vamos chamar assim, essa unificação deixou a Itália um pouco mais, digamos, desorganizada, um pouco mais bagunçada no seu processo de reestruturação, um pouco mais lento que outros países. E quando a gente vai falar de tradicionalistas, toda essa questão de diferentes influências de povos, desses estados, né, entre esses países-estados, esses granducados que ficavam guerreando entre eles, fez com que a Itália se tornasse um país muito bairrista, muito local. Aonde eles têm, primeiro, um tempo de mudança bem menor, eles têm uma valorização muito grande do que é deles, do que é local, e é assim que vai surgir o conceito de os tradicionalistas. Porque se a Itália ela é unificada desde 1800, final de 1800, e depois, vamos pensar, né? Olha o que é o relato histórico rápido aqui sobre a Itália. Vamos pensar que final de 1800 vai ter a unificação italiana, 1861. O que está acontecendo nesse período? Filoxera. A filoxera que devasta os vinhedos da França também adentra a Itália. Então, logo que a Itália é unificada, ela começa a sofrer com a praga da filoxera,
que devasta boa parte dos vinhedos italianos, principalmente do norte. Entra em 1900, começa-se a lidar melhor com a filoxera. O que vai acontecer em 1917? Primeira Guerra Mundial. E mais do que isso, da Primeira Guerra Mundial vai se desencadear a Segunda Guerra Mundial, que é ainda pior para a Itália, porque a Itália faz parte do eixo que está lutando contra os aliados. Ou seja, entre aspas, a Itália está do lado ruim da história, vamos chamar assim, né? Do lado dos vilões, entre aspas, da história da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, que vai acabar lá na metade dos anos 40, né, 1944, é a partir daqui que a Itália consegue ter um pouco de paz para conseguir organizar o que é interno italiano. E é a partir do final da Segunda Guerra Mundial que a Itália começa a se organizar, a tentar, né, botar em ordem as coisas. E é aqui que vai começar a surgir a ideia de áreas demarcadas na Itália. E isso vai acontecer em 1963, com Paolo De Sanna. Com Paolo De Sanna, que ele vai... Deixa eu ver aqui. Vamos de novo. Fechou aqui nossa apresentação. Vamos subir nossa apresentação de novo aqui, rapidinho. Aqui. Agora sim. Melhor. Bom, e eu estava falando para você, em 1963, vou pegar aqui, ó, 1963, que vai surgir o sistema de denominação dos vinhos italianos. 1973, que vai surgir o quê? O sistema de DOC. E esse ele é um marco muito importante para o vinho da Itália. Não só para a Itália, mas também para o mundo, porque esse sistema de denominação, ele se baseia muito no sistema de indicação geográfica da França, as AOCs francesas. E aí vai surgir as DOCs na Itália. Então, o que aconteceu? O que se tornou DOC a partir dos anos 60? Né? 1963, especificamente. As principais regiões que já tinham uma valorização e um destaque em vinho, como, por exemplo, Chianti, Barolo, essas grandes denominações, a partir de 63, elas deixam de ser só um nome histórico e passam a ser uma área de denominação de origem controlada. Passa a ser uma DOC. Só que nesses anos 60, o que a gente tinha? A gente tinha já os vinhos genéricos, que não tinham denominação, e a gente tinha os vinhos DOC com denominação. Porque os vinhos genéricos, desde o começo de 1900, eles já existem. A Itália, produz vinho há séculos, né? Milênios, literalmente. Então, a partir, na verdade, dos anos 1930, é que a Itália começa a dizer o seguinte, bom, a gente tem o vinho italiano, né? Então, aqui, o vinho italiano, ele é melhor do que o vinho que a gente não sabe de onde vem. E que a Itália vai, no momento, só chamar de vinho italiano. Os vinhos genéricos. E desde os anos 30, eles já começam a debater essa questão de áreas demarcadas, áreas de maior relevância. Só que aí tá, a Segunda Guerra Mundial começa, e aí ele vai ser só em 63 que eles vão lançar o sistema de DOC. Só que o que acontece nesse meio do caminho? Os italianos, eles produzem vinho o tempo inteiro, eles não param de produzir vinho. E esse conceito de produção, devido a todos esses fatos históricos, fica muito interno. E eles começam a se proteger muito. E o conceito que eles entendem, claro, eles têm uma menor abertura para o mercado internacional. E eles, com esse bairrismo, tudo que eles produzem é melhor, o conceito que eles produzem é melhor, são castas locais, ou seja, castas autóctones. E eles têm uma menor abertura para o mercado internacional como um todo, ou seja, o que está acontecendo no mundo. E claro, vamos falar, né, gente? Está falando de anos 60, então a comunicação ela era muito mais lenta. É muito mais lenta. E vai surgir, então, uma primeira ideia de denominação. E essas denominações, elas são denominações muito tradicionais. A gente está falando, né? Chianti, Barolo. Elas são muito tradicionais, muito conservadoras. E eles, com a ideia de denominação, que era a ideia de proteger o vinho local e valorizar o vinho local, o estilo de produção que se fazia na época virou a referência para a produção de vinho.
E a Itália, ela sempre foi famosa, primeiro, por suas castas locais, por tem menos acesso ao carvalho, tem, mas tem menos acesso, então eles sempre usaram aqueles grandes botes, aquelas grandes pipas de madeira, já vou mostrar isso para vocês. Os produtores fazendo vinhos mais gastronômicos, vinhos mais intensos, normalmente com muita extração, são vinhos mais tânicos, mais ácidos, vinhos mais diferente do que começa a acontecer no mundo a partir dos anos 70. Diferente. E a Itália fica um pouco mais fechada. E isso é o conceito dos famosos tradicionalistas. Tradicionalistas. E eu vou voltar daqui a pouco, eu vou avançar aqui na aula, mas daqui a pouco eu vou voltar em alguns outros marcos históricos dos vinhos italianos, como, por exemplo, o surgimento das DOCGs, que vai ser só nos anos 80. Por quê? Porque começa a surgir tanta DOC, que algumas têm um maior prestígio e uma maior qualidade. E essas, eles sobem um nível, que eles vão chamar de DOCG. E vai se chamar, né, DOT, as DOCs, e as DOTG, em italiano, né, as DOCGs, que as DOCGs, na verdade, são denominazioni de origine controllata e garantita. Ou seja, seria uma área menor, com controle um pouco mais rígido, com regras mais rígidas. Isso vai surgir nos anos 80. Só que desde os anos 60 até os anos 80, a influência política ela era muito forte para o surgimento de uma DOC e de uma DOCG. Era muito forte. Então, tu tinha um conhecido político forte, tu tinha uma área que tinha uma influência política forte, conseguia registrar uma denominação. Só que ou os vinhos eles estavam dentro das famosas denominações, DOC ou DOCG, ou eles eram vinhos genéricos, sem denominação. Ou tu estava numa área demarcada e seguia a regra, tu ganhava o direito de usar o selo de DOC ou de DOCG, de acordo com o local, ou tu era um vinho genérico. Genérico. Era só um vinho, que o italiano chamava de vino. Vino rosso, vino bianco, claro, da Itália, né? Produzido na Itália, mas era um vinho genérico. Porque as IGTs, elas só vão surgir na Itália nos anos 90. Por causa dos modernistas. Mas aí a gente vai chegar daqui a pouco nessa história. Por quê? Porque nesse período, principalmente a partir dos anos 60, o que começa a acontecer? Quando começa a surgir as denominações, os produtores e os lugares na Itália queriam ter denominação. Queriam ter uma DOC ou queriam ter uma DOCG. E esses caras foram os grandes alicerces dos tradicionalistas. Eles queriam manter aquele conceito daquele lugar. Eles queriam que Barolo fosse Barolo. E Barolo foi produzido num estilo que vai começar principalmente a partir de 1900 e alguma coisinha, a fazer o vinho como a gente entende hoje de Barolo. Vinho que tinha passagem por madeira, aquelas grandes pipas, feito com Nebbiolo, muito carregado, muito intenso, muito tânico. E isso eles começaram a proteger cada vez mais. Porque isso estava dentro do sistema DOC e DOCG. E isso tinha uma valorização, porque esses vinhos de DOC e DOCG, eles eram vinhos que valiam, eles eram muito melhores no sentido de valorização de mercado. Eu não estou nem falando no sentido de qualidade, mas também tinha um direcionamento para isso. Eles eram muito mais valorizados do que os vinhos genéricos, até hoje. Mas ok, vamos chegar daqui a pouco nos modernistas. Então, isso que a gente via das DOCs e das DOCGs e dos produtores, eles se defendiam muito e não queriam mudar. Pô, Barolo queria proteger Barolo, né? Se Barolo é valorizado, azar do resto. Só que a partir dos anos 60, vão surgir alguns críticos, e esse cara, ele é um marco nessa história, que é o Dino Veronelli, né? Luigi Veronelli, que até hoje tem o Guia Veronelli. Ele, a partir dos anos 60, ele começa a dizer o seguinte, ele começa a defender o seguinte: a gente precisa fazer vinho bom. Italiano precisa produzir vinho bom, porque os tradicionalistas, eles ficaram tão obcecados e tão engessados dentro da sua visão de mundo, de produzir vinho, que só faziam vinho daquele jeito, e o mundo estava mudando.
O mundo estava buscando estilos diferentes de vinho. E Veronelli começa a escrever sobre isso. E ele tem várias frases muito clássicas, dentre elas o chamado Vino da Favola, que era uma analogia ao vinho da távola. Porque o vinho genérico italiano, a partir dos anos 90, para tentar dar uma ajustada, assim, para não ser só um vinho, eles começaram a chamar de vinho da távola, que seria como se fosse o vinho de mesa no Brasil. Então, o que acontece? Ele começa a dizer o seguinte, Veronelli ele é super importante, porque ele começa a dizer o seguinte, gente, a gente tem que fazer vinho bom. A gente tem que fazer vinho bom. Mesmo se eu estou dentro de uma denominação tradicionalista, conservadora como Barolo, eu tenho que fazer bons Barolos. E mais do que isso, ele começa a dizer, não é porque o produtor ele está fora do Madoc e do Madoc G que ele não vai fazer bons vinhos. Ele pode fazer bons vinhos também. Tanto que dentro desse movimento de ressurgimento, de reformulação de vinhos, querem maior exemplo do que a denominação de Brunello de Montalcino? Brunello de Montalcino é uma das denominações que mais foram, entre aspas, modernistas. Ela foi uma das primeiras DOCG a surgir, lá nos anos 80, né, de se tornar uma DOCG. E tanto que hoje, Brunello de Montalcino, ela usa é obrigatório esse formato de garrafa. Esse formato de garrafa bordalês. É obrigatório. Né? Esse estilo de Montalcino, ele é um vinho muito mais internacional do Brunello, né? Um vinho mais carregado, mais concentrado, mais intenso, porque o mercado americano compra muito esses vinhos. Então, essa é uma denominação que mostra muito essa influência desses modernistas. Mas para eu chegar nesse ponto, vamos entender agora de forma mais organizada esses estilos de produção desses produtores mais conservadores, digamos, uma velha escola de produção, muito com base, então, nas DOCs e nas DOCGs. Vamos botar aqui, ó, DOCG, que são os tradicionalistas. O que é o estilo tradicionalista italiano de produção e que influencia o mundo? E depois a gente dá uma olhada no que são o estilo dos modernistas, e aí vamos transitar algumas regiões italianas para entender um pouco disso na prática. Mas quem são os tradicionalistas? São esses produtores que querem defender o antigo estilo de elaboração de vinho italiano que se desenvolve há algum tempo. Então, o que eles defendiam? A Itália sempre usou essas grandes pipas de madeira. Então, vamos continuar usando essas grandes pipas aqui, chamadas botte. Os italianos chamam, né? Botte no singular, botti com i no plural. Então, essas grandes pipas aqui, que elas eram grandes. Então, eram pipas aí a partir, normalmente, de 3.500 litros, 4.000, 5.000, chegando a 10, 15, 20 mil litros. Grandes pipas. Que essas grandes pipas, elas eram usadas para fermentação, eram os tanques de fermentação. E eles também deixavam fazer o processo de amadurecimento dos vinhos aqui dentro. Só que isso aqui é uma grande pipa, aonde eles pegavam e deixavam os vinhos. Primeiro faziam grandes extrações. Extração pelicular. Extraíam muito tanino, extraíam, né? Deixavam o vinho mais duro, mais difícil. Ficava muito tempo aqui dentro dessas pipas para dar uma amaciada nesses taninos. E começava a desenvolver muito aroma terciário. Vocês perguntam quanto tempo ficavam, né, esses vinhos aqui, por exemplo, Barolo, quanto tempo ficava? Anos dentro das pipas, porque era um vinho muito tânico e as pipas, como tem um processo de oxigenação, deixava, né, ganhar aí digamos que deixava os vinhos menos duros alguns anos aqui. Então, o que são os tradicionalistas? Eles defendiam, e até hoje defendem, esse conceito tradicional dessas grandes pipas, não ter aroma e sabor de madeira novo. Essas grandes pipas de carvalho, normalmente vindo do leste europeu. Os vinhos ficavam longos períodos em amadurecimento, então eles desenvolviam muito esses aromas terciários. Então esses aromas mais terrosos, esses aromas um pouco mais herbal, esses aromas mais evoluídos.
Eles ficavam muito tempo em contato com madeira, então quando os vinhos iam para a garrafa, eles já tinham esses aromas terciários muito evidentes. Eram vinhos muito duros, duros que eu falo, muito tânicos, vinho pouco frutado, vinho que tinha os aromas muito etéreos, aqueles aromas mais difíceis da gente avaliar, né? Eram vinhos menos... que esse era o conceito muito convencional e tradicional. E os tradicionalistas defendiam muito isso. Olha, é assim que a gente produz na Itália. Então, as DOCs e as DOCGs, elas têm que defender esse estilo de produção. E associado aqui, castas, ou seja, uvas locais, uvas italianas. Como que você vai botar uma uva diferente em Barolo que não é Nebbiolo? Como você vai botar uma uva diferente em Chianti que não é Sangiovese? E isso que esses tradicionalistas, muitos até hoje, defendem. O conceito antigo de produção, antigo que eu nem estou falando de velho, mas né, com conceito histórico de produção dos vinhos italianos. E por isso que muitos vinhos italianos, de modo geral, são vinhos mais duros, né? Eles são vinhos mais gastronômicos, são vinhos mais difíceis, são menos macios. São vinhos exatamente que se dão muito bem com a gastronomia. E esse conceito de regionalidade. Eles queriam manter esse conceito de Barolo é bom porque vem da região de Barolo. Não precisa vir de um vinhedo específico ou vir de uma área melhor de Barolo. Não, não, não. É Barolo. Vamos misturar aqui várias áreas diferentes de Barolo e vamos manter uma consistência de Barolo maior. Isso é muito a visão dos tradicionalistas. Só que, com o passar do tempo, tinham produtores que queriam fazer diferente. Eles já queriam fazer um vinho mais atual, mais conectado com o momento, com o mercado global. Então queriam usar barricas novas, pequenas, barricas francesas de 225 litros. Eles queriam usar a barrica nova para também ter o aporte de aromas e sabores da madeira. Eles estavam vendo que o mundo estava fazendo cada vez mais vinhos frutados, vinhos que a gente chama mais francos, aqueles vinhos que tem aqueles aromas mais diretos, aqueles aromas muito mais, né, do aroma da fruta. Pega e tem um cheiro de fruta, pô, me lembra fruta madura, ou daqui a pouco me lembra o cheiro de madeira, ou daqui a pouco, que eram vinhos mais, digamos, internacionalmente mais aceitos, que os grandes mercados, e isso aqui a gente vai ter a primeira grande onda acontecendo a partir dos anos 70, ok? Já vou contar para vocês quais são essas ondas aqui dos modernistas. Daqui a pouco esses modernistas dizem, não, a gente quer mais vinhedos, a gente quer mais vinhos de single vineyard, vinhedos de parcelas únicas, né? Aqueles vinhedos, daqui a pouco, né, os vinhos crus de uma área melhor, não vinhos de Barolo, mas uma área melhor de Barolo. Vinifica separado, faz esse vinho separado, e pode ter o vinho, que é o corte de diferentes áreas de Barolo, que continua sendo Barolo, mas pode ter aquele Barolo de uma área específica. E mais do que isso, essas ondas dos modernistas, eles queriam também fazer vinhos que fossem mais fáceis de ser consumido mais jovem, um pouco mais macio. Não queria aqueles vinhos tão duros, aqueles vinhos, né, que, pô, precisa esperar 20, 30 anos para tomar um vinho e esse vinho tá gostoso, porque senão ele é muito intenso. Barolo, a gente tinha aquela máxima, né? Pô, tem que esperar Barolo 20, 30 anos para tomar um bom Barolo, porque ele era muito duro, muito tânico, muito ácido. Então essa ideia dos modernistas também era ter vinhos que o próprio processo de elaboração, menos extração, para fazer vinhos mais frutados, a passagem por madeira nova, por barrica menor, né, por recipientes de madeiras menores, que vai ter um processo de oxigenação um pouco mais acentuado, era para fazer vinhos, digamos que mais fácil de ser consumido, mais moderno, mais atual com o conceito que estava acontecendo globalmente, mas isso aqui era completamente abominado pelos tradicionalistas. E associado a isso, eles queriam também usar uvas internacionais, uvas francesas. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, uvas que estão fazendo muito sucesso no mundo a partir dos anos 80, anos 90. Então, o marco dos modernistas são vários momentos na história do vinho italiano, que eu vou passar para vocês agora, para vocês entenderem como foi acontecendo essas influências.
que elas são super importantes. Muito, muito importantes. Dentre elas, vamos passar porque elas começam a acontecer nos anos 60, no final dos anos 60, a gente viu o Dino Veronelli falando, ó, tem que fazer vinho bom, indiferente de como e indiferente de conceitos históricos. Tem que fazer vinho bom. O que salva a Itália, a produção de vinho da Itália, é fazer vinhos bons. É isso que vai salvar a Itália. Ponto. Então, dos anos 60, isso começa. E aí, o que a gente vai acontecer? O que está acontecendo nos anos 60? Um marco importantíssimo dos modernistas. Surgimento dos super toscanos. Isso está acontecendo porque o primeiro super toscano vai para o mercado em 1968. Por mais que ele esteja sendo elaborado desde 1948. Mas isso eu conto para vocês daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos trazer umas perguntas aqui de vocês, algumas interações aqui. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui. O Marcos perguntando, por que não se plantam Sangiovese no Novo Mundo? Marcos perguntou, se planta, Marcos. Se planta Sangiovese no Novo Mundo, inclusive no Brasil. Só que em bem menor quantidade do que se planta na Itália, tanto que a Sangiovese é a uva mais plantada da Itália inteira. É a maior concentração de vinhedos e de uvas da Itália é a Sangiovese. Ela é a uva mais plantada, com quase 8% de toda a produção de uvas italianas. Claro que é a que mais elabora vinho também. Deixa eu ver o que mais aqui. O Everton tinha falado, depois você veja as aulas, tá beleza. Opa, desculpa. Vou tomar uma água. Cris falando, os vinhos tradicionalistas foram importantes para o sucesso dos modernistas. Claro, porque a ideia dos modernistas só surge porque tem um grupo muito grande de denominações e regiões e produtores que estão defendendo não mudar, fazer como é feito, para a Itália manter, na visão deles, a sua identidade. Mas no fundo o que eles estavam tentando fazer era uma forma de protecionismo, que a gente sabe que, de modo geral, não funciona tão bem. Mas é isso. A Márcia falando, é uma aula mais difícil, mas está excelente e apaixonante. É uma aula para a gente pensar, né? É uma aula exatamente para a gente pensar, uma aula exatamente que é para entender esses conceitos, porque assim, ó, essa influência não está acontecendo só na Itália. Aqui a gente está dando o exemplo italiano. O Rafael perguntou, a rolha de vidro era um conceito mais modernista? Então, também. Essas novas formas de vedação é muito mais modernista. Os italianos chegaram a usar, pouco, mas usaram as rolhas de vidro. Era uma ideia mais atual e a ideia era muito boa de ter uma rolha, uma vez que a gente tinha as rolhas de cortiça que eram mais tradicionais, com muita contaminação, a ter rolhas que fossem mais higiênicas e tudo mais seria melhor. E a rolha de vidro foi uma das primeiras dessas vedações mais, digamos, garantida para não ter contaminação, né? Principalmente TCA. É uma contaminação de rolha. O Ira perguntou aqui. Já tem uma pergunta. Esses novos tipos de rolha está dentro desse novo modernistas, vinhos, rolhas artificiais, fechamento? Sim, mas rolha a gente viu que na Itália demorou um pouco mais assim para eles começarem a usar. Por exemplo, screw cap, que é tampa de rosca. Demorou mais para eles começarem a substituir a rolha de cortiça. É muito, muito utilizada a rolha de cortiça na Itália. Mas demorou um pouco mais, mas sim, já era uma visão desses mais modernistas acontecendo. E está acontecendo até hoje, tá? Essa mudança está acontecendo até hoje. Falando da questão da relação, né? O quanto essa relação dos tradicionalistas e modernistas foram importantes um para o outro. Claro, muito importante. E agora, eu vou chegar no marco, dois pontos importantes para a gente organizar as ideias agora. Vou entrar nos marcos históricos. Super Toscano foi um desses, super importante, porque foi super modernista para a época, até a gente chegar, daqui a pouco, no que é hoje, no que são hoje os novos modernistas italianos. Que, por exemplo, eu tenho um aqui, vou provar com vocês daqui a pouquinho. Mas muito, muito mais um conceito atual, e assim, muito mais, é um modernista contemporâneo, porque foge muito do que a gente entendia até hoje de vinho italiano. Mas isso eu conto para vocês daqui a pouco. Para eu chegar aqui, vamos ver alguns conceitos históricos desses modernistas a partir dos anos 60. Os super toscanos, eles vão para o mercado a partir do final dos anos 60. Mas os super toscanos, eles já eram produzidos, eu já vou chegar aqui o que são os super toscanos, eles já eram produzidos desde os anos 40.
pelo primeiro produtor dos super toscanos, o famoso Marchese Mario Inciso della Rocchetta, que era proprietário, a família Inciso della Rocchetta é proprietária até hoje da famosa Tenuta Sanguido. Eles, como nobres, eles tinham acesso a vinhos de Bordeaux. Ou seja, vinhos que eram elaborados na região de Bordeaux, na França. E eram elaborados à base de corte bordalês, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, com passagem por barrica pequena, carvalho francês, que era o estilo muito tradicional, que até hoje dá uma referência a Bordeaux, na França. E como eles eram nobres, eles tinham acesso a esses vinhos, e eles gostavam desse estilo de vinho, que tinha um perfume, né, que eles chamavam bouquet, diferente dos vinhos italianos. E eles começam a produzir, a partir do final dos anos 40, um vinho para eles consumirem em casa. Porque era um vinho que era, imagina, final dos anos 40, estão falando de anos 50 até os anos 60, que era completamente abominado, porque a grande presença, a grande influência nesse, a gente está falando, a partir dos anos 30 que começa a Itália a se movimentar para ter as denominações. Elas vão ter uma consolidação nos anos 60. Então, nesse período, a valorização do que é italiano é muito grande. A base dos tradicionalistas está se imperando e criando esse alicerce do que são os tradicionalistas nessa época. Então, eles, como produtores de vinhos da Toscana, porque isso acontece na Toscana, na costa da Toscana, mais especificamente em Bolgheri, eles gostam desse estilo de vinho de Bordeaux. Então, eles começam a plantar na Tenuta Sanguido Cabernet Sauvignon. Eles começam a trazer umas barricas de Bordeaux e começam a fazer um vinho de Cabernet Sauvignon, mas só para a família. A Tenuta Sanguido, ela é uma região mais costeira da Toscana e que tem o solo muito rico em pedras. Então eles começam a plantar Cabernet Sauvignon aqui, Cabernet Sauvignon se dá muito bem, amadurece muito bem, eles começam a fazer um vinho muito bom para eles consumirem, um vinho da família. Então, por 20 anos, eles começam a fazer um vinho estilo vinho de Bordeaux, com castas bordalesas, com barrica bordalesa, para eles consumirem. Só que aí, o que está acontecendo no final dos anos 60? Piero Antinori, que era sobrinho do Mario Inciso della Rocchetta, e foi primo do sucessor, do filho do Mario Inciso, ele prova os vinhos porque eles são parentes. Estamos falando de Piero Antinori, né? Ou seja, ele, final dos anos 60, ele assume a Antinori, que é um dos mais importantes produtores de vinho da Itália, grande produtor da Toscana há muitos anos. Ele gosta muito do vinho, o vinho é muito bom. Ele falou: a gente tem que vender isso. Tem que vender esse vinho, porque esse vinho é muito bom. E aí a família Inciso della Rocchetta fala: tá, mas isso aqui é um vinho que ele não se encaixa nas denominações. A denominação de Chianti, na época, era uma denominação para Sangiovese. A gente está fazendo um vinho com casta francesa, com passagem por barrica francesa. Isso aqui, se a gente botar no mercado, eles vão nos matar aqui, tá louco? E o Piero Antinori fala: não, isso é bom, nós vamos vender isso. Só que o que eles têm que fazer? Eles têm que classificar esse vinho, porque não cabe, não está dentro do sistema de DOC. Vamos lembrar que aqui, anos 60 e anos 70, só existe o sistema de DOC. E nenhum desses vinhos se encaixa nesse sistema. Então, o que eles falam? Eles lançam um vinho genérico. É um vinho genérico. Não era nem vinho da tábua, porque vinho da tábua vai surgir. E a história, vocês vão ler isso errado, tá? Vocês vão ler isso errado em muito lugar. Que vai dizer, não, os primeiros super toscanos, eles nascem como vinho da tábua. Não! Os primeiros super toscanos nascem em 68. Vinho da tábua vai surgir só em 1991. Não era vinho da tábua. Os super toscanos, quando eles vão para o mercado, eles são vinhos genéricos. Genéricos. Claro que o vinho da tábua é um conceito de vinho genérico ainda na Itália, mas ele era genérico. Só que o que acontece? Esses vinhos, eles ficam muito bons. Pô, olha que modernistas, né? Usa uva francesa, e os italianos e os franceses, eles têm uma rixa muito grande. Usa uva francesa, com técnicas francesas,
com barrica francesa. Então esse foi um dos grandes marcos dos modernistas na época, então nem lançou como um vinho genérico. Só que esses vinhos eram tão bons que chegou um tempo, inclusive James Suckling, ele vai nos anos 90, esses vinhos então ficam cada vez mais famosos, né? E James Suckling na época, ele era o editor, ele morava na Itália, ele era o editor da Wine Spectator para vinhos italianos. E ele, nos anos 90, ele fica na Wine Spectator até 2010. Agora ele tem a publicação dele, né? James Suckling. Ele vai escrever um artigo sobre esses vinhos. E esses vinhos, eles são tão bons, mas eles são vinhos genéricos. E ele fala o seguinte, bom, esses vinhos, eles não têm denominação. Mas ele não queria chamar de vinhos genéricos. E o que ele faz? Ele chama de o Super Tuscan, né? Os Super Toscanos. Esses vinhos são bons vinhos. Tanto que esses vinhos começam a ganhar muitos prêmios, esses vinhos começam a ganhar muita referência. E ele começa a escrever sobre isso final dos anos 80 e adentra os anos 90. Tanto que o sistema de indicação geográfica típica que vai surgir na Itália, o IGT, vai surgir em 1991 pelo ministro da Agricultura na época, Giovanni Goria, exatamente para dizer o seguinte, não, esses vinhos, eles não seguem a regra de uma DOC, nem de uma DOC-G, mas eles são feitos na Toscana. Então eu tenho que citar que esse vinho é da Toscana. E o IGT é exatamente isso, uma área grande, demarcada, com regras bem flexíveis para dizer que o vinho vem daquela área. E aí vai surgir, por exemplo, IGT Toscana. E os super toscanos, então, que eram vinhos genéricos, eles passam a ser vinhos de uma área chamada Toscana. Não é uma DOC, não é uma DOC-G, mas os IGTs vão surgir por causa dos super toscanos. Olha a influência desses modernistas que eram super toscanos, né? Que vão mudar o sistema de classificação dos vinhos italianos como um todo nos anos 90. Só que esse debate ele não está acontecendo só na Toscana. Esse debate está acontecendo na Itália inteira. E isso também está acontecendo em Barolo, principalmente a partir dos anos 60. Por causa de Veronelli, por causa das publicações, por causa dos diferentes estilos, né, que vem surgindo no mundo. Isso começa a ganhar relevância muito forte em Barolo a partir dos anos 70. O que vai acontecer a partir dos anos 70? E aqui, para mim são dois grandes exemplos, porque eles estavam nesse grande embate que surge e vai ganhar uma força muito grande nos anos 80, em Barolo, que era exatamente Barolo uma denominação muito tradicional, e a partir dos anos 80, alguns produtores eles começam a questionar isso. Dentre eles, Hélio Altari, que vai ser um dos primeiros, né, chamados modernistas de Barolo. Outros já estão acontecendo, inclusive há mais tempo, né, como o próprio Renato Ratti e outros. Mas nos anos 70, Hélio Altari vai começar a liderar um movimento, claro, ele começa a liderar, por exemplo, de começar a questionar o que eles faziam em Barolo. E eu vou contar essa história para vocês, que é uma história que pouquíssima gente sabe como realmente aconteceu. E aqui eu estou trazendo dois grandes produtores de Barolo. Hélio Altari, extremamente mais modernista, enquanto Francesco Rinaldi, muito mais tradicionalista, conservador. Exatamente, começa a partir dos anos 70, ganha força nos anos 80, explode nos anos 90 e se embate entre os modernistas e tradicionalistas em Barolo. Tinha uma galera que queria fazer um Barolo mais jovem, mais fresco, menos intenso, e tinha os tradicionalistas que não queriam mudar isso de jeito nenhum. Mas tá louco? E assim, isso aqui, gente, começa nos anos 70. Vou contar essa história para vocês rapidinho. Mas eu tava agora, há um mês atrás, lá na Provine. Lá, que é a mais importante feira de vinhos do mundo, que é as grandes referências de vinhos, a gente vê o que está acontecendo, 6 mil produtores do mundo inteiro, ela acontece na Alemanha e é a mais importante feira de vinhos. E lá vem produtores do mundo inteiro. E eu fui conversar com esses dois produtores, claro, hoje
eles já estão, ou já faleceram, ou são já velhinhos, né? O Hélio Alter tá vivo ainda, mas já é bem velhinho. Eu fui conversar com as filhas deles que estão hoje na frente das vinícolas. Conversei com as duas lá, exatamente sobre esses dois conceitos, né? Os tradicionalistas e modernistas, que eu gosto muito. Eu até coloquei uma foto aqui deles, que eu fiz lá na feira. E eu fui conversar com eles exatamente para entender, assim, como é que é essa nova onda, o que está acontecendo agora, porque é um processo de mudança muito forte, assim, né? É um processo de mudança muito radical. E, e assim, é muito legal conversar com eles, ou com elas, na verdade, porque assim, tu via a família Altari com uma cabeça muito aberta, né? Com vinhedos crus, tanto que eles usam garrafa, ó, do formato bordalês, né? Mostrando, né, as áreas específicas, os crus de Barolo, como que eles fazem cada vinho. Eles têm um vinho que eles chamam uno per uno, que eles pegam, né, colhem uvinha por uvinha, né, e fazendo, né, vinificações diferentes, separadas. Fui falar com a filha do Rinaldi, que também estava lá na feira, e ela assim, gente, estamos falando agora, 2022. E ela falando, não, eu até faço hoje os Barolos crus separados de vinhedos, mas o Barolo, que para mim é Barolo, é o blend de diferentes áreas, mais conservador, tanto que Rinaldi só usa bote antigo, faz um vinho bem extraído, bem tradicionalista. Gente, 2022, 2022, extremamente atual, tô falando mês passado. Olha como isso ainda é enraizado neles. E ela falando, olha, a filha do Rinaldo, falando, olha, ok, a gente faz os Barolos crus porque o consumidor pede e eu preciso vender esse vinho. Mas Barolo, para mim, de verdade, que vai voltar a ser cada vez mais referência de Barolo, é o tradicional. É o convencional. Isso sim é Barolo. Gente, agora, 2022. Porque as cabeças estão muito mais abertas, né? Esses desembates começam e os modernistas em Barolo, eles vão começar exatamente por causa da família Altari, nos anos 70, e tem um documentário que conta sobre isso, que é incrível. Se chama Barolo Boys. Então, quem não assistiu esse documentário, assista, porque ele conta aqui o Hélio Altari, ó. Ele conta essa história. Esse é um documentário que foi, né? Ele foi finalizado em 2014, mas ele tá contando anos 80 e anos 90 desse embate. E esse embate de modernistas e tradicionalistas. Por quê? Porque os tradicionalistas eles queriam manter o conceito antigo de Barolo. Aquilo que a gente viu a família, né, do Rinaldi falando ainda hoje. Eles queriam manter esse conceito, essa ideia, eles queriam se proteger desse jeito, eles não queriam mudar, eles não queriam trazer barrica francesa. Né? Deus do livre falar de outras castas que não seja Nebbiolo. Fazer um Nebbiolo mais macio. E os Barolo Boys, eles queriam exatamente isso, né? Barolo Boys virou esse conceito desses caras que são com cabeça muito aberta. Aí estamos falando de Paulo Scavino, estamos falando de Hélio Altari, estamos falando de Roberto Voerzio. Queriam fazer vinhos mais fáceis de serem consumidos. Eles estão falando de Renato Ratti. E aí eles começam a defender, áreas específicas, vinhedos específicos. E vocês sabem qual é a grande máxima por trás disso? E essa é uma história que pouquíssima gente sabe. E até eu precisaria de uma aula separada para contá-la com mais detalhe, mas eu vou contar rapidamente. E no Barolo Boys eles contam uma parte disso, que teve um momento em que o Hélio Altari, ele se indigna e ele desce, estamos falando no final dos anos 70, ele pega uma motosserra, ele desce, ele é jovem nessa época, ele desce até a vinícola da família e ele corta aqueles botes antigos, aquelas pipas velhas de madeira, ele corta tudo com motosserra e pega e compra barrica francesa pequena e traz para a propriedade e começa a vinificar num estilo diferente. Começa a vinificar num estilo diferente. Só que o que estava por trás disso, que isso, vocês, olha, dificilmente vocês vão saber, pouca gente conta, ou pouca gente sabe, na verdade, sobre isso, só conversando com eles para entender. O que acontecia final dos anos 70, é que existiam grandes produtores de Barolo e muitos agricultores. Só que muitos desses agricultores, eles tinham que vender a sua uva, sua Nebbiolo, para essas grandes vinícolas. E começou que no final dos anos 70, começou a ficar cada vez mais barato a uva. Os grandes produtores queriam pagar cada vez menos.
Então, produtores como o Hélio Altari, que produziam a sua uva e vendiam a sua uva para grandes vinícolas, eles vinificavam, mas vinificavam um pouquinho para a família, vendiam uma outra garrafa. O que eles faziam mesmo era produzir uva e vender para as grandes vinícolas de Barolo. Só que isso começou a fazer eles passar por uma escassez muito grande. Eles estavam sofrendo, eles estavam com problemas. Então, quando o Hélio Altari ele desce até a vinícola e corta aqueles botes enormes de motosserra, ele queria parar de vender as suas uvas para fora. Ele queria fazer um vinho que fosse bom e que eles vendessem. Eles pudessem comercializar para ter uma vida mais digna. É isso que estava por trás. E por que eles vão botar barrica pequena? Por que eles vão usar barrica francesa a partir, principalmente dos anos 80 e nos anos 90? É porque eles são pequenos produtores. Não adiantava para eles ter grandes botes, porque o volume deles era pequeno. Então eles precisavam passar por madeira, porque a denominação de Barolo exige. Então eles começaram a usar barrica pequena. E isso fez também que o vinho fosse ficar mais macio, mais fácil de ser consumido. Mas, gente, pouca gente sabe dessa história. Que a maioria das pessoas fala, não, eles queriam fazer um vinho mais macio para vender para o mercado americano. Não, isso aconteceu, mas como consequência nos anos 90. Os modernistas em Barolo, eles começam no final dos anos 70. E tinha um conceito muito mais do que fazer vinho macio, mas um conceito de valorização dos seus próprios, da sua produção. Mas a gente precisaria de uma aula separada só para contar essa história aí com um pouco mais de propriedade. Mas o que acontece nesses modernistas de Barolo? Eles começam os primeiros... É a primeira região, em 2010, a começar a classificar vinhedos específicos de Barolo. Dentro da denominação Barolo é aprovado os crus de Barolo, que são chamados de MGA. Menzione Geográfica Aggiuntiva. Seria como uma menção geográfica adicional, para não chamar de cru, né? Porque quem chama de cru são os franceses. Não podem, né, usar o nome francês, que é para designar áreas específicas. Então, o que acontece em Barolo, desde lá do final dos anos 70, que os modernistas estão, né, entre aspas, defendendo o que eles entendem e dizendo eu posso produzir num conceito diferente se eu seguir as regras de Barolo, não preciso usar bote de 20 mil litros, eu posso usar uma barrica menor, posso fazer um vinho com estilo um pouquinho diferente se eu estou seguindo as regras de Barolo. E isso também começam a defender esses vinhedos únicos. E aí vai surgir essa estrutura de MGA, né, de crus de Barolo, que também preciso de uma aula separada para falar, que começa a ter essa definição, né, de um Barolo comunal, que seria um village, os Barolos de vinhedos únicos, que seriam os crus, que seriam quase como um premier cru, e os vinhedos bem específicos de altíssima qualidade, seria quase como um Grand Cru. Bom, mas isso é papo para outro momento. Mas essa segmentação de áreas faz parte desse movimento dos modernistas. Eu vou provar com vocês daqui a pouquinho um vinho que ele é um Barolo. Eu vou contar esse que é um modernista contemporâneo de Barolo, que é um village. É um village. Não é mais um Barolo genérico vindo de várias comunas. É um village específico. Então, esses movimentos modernistas, e aí estamos falando dessas regiões mais importantes. A gente falou, já citamos Chianti, citamos Super Toscanos, que vão ser, né, uma dissidência de Chianti. Citamos Barolo, e Barolo vem com esse processo, né, de transformação há bastante tempo, e é uma denominação muito, muito tradicional, e a gente vai ter, né, esses pós-modernistas, ou esses modernistas contemporâneos, que eu já conto para vocês de Barolo, mas em toda a Itália. Mas isso não está acontecendo só em Barolo. Isso também está acontecendo em Barbaresco, que é do lado. E esse cara aqui, Ângelo Gaia, ele é uma dessas grandes referências de mudança na Itália. De mudança em Barbaresco, mas na Itália inteira. Porque o que esse cara está fazendo também a partir do final dos anos 60, anos 70? Ele está defendendo que aconteça algo parecido com o que está acontecendo em outros lugares da Itália. Vamos fazer vinho melhor. Vamos usar vinho. Claro, ele era um cara jovem, viajava o mundo, estudou fora. Ele provava vinhos de outros lugares que ele achava melhor que os vinhos de Barbaresco. Barbaresco sempre ficou à sombra de Barolo e ele não aceitava. Então, quando ele assume a vinícola no final dos anos 60, anos 70, ele começa a fazer uma revolução
na vinícola para fazer vinhos melhores. Ele provava os vinhos de Bordeaux e achava melhor. Ele provava os vinhos de Rioja na Espanha e achava melhor. Ele queria fazer vinhos melhores em Barbaresco. E ele também não aceitava que Barbaresco estava sempre à sombra de Barolo. E aí esse cara começa um processo de mudança muito grande em Barbaresco, que é onde ele tem vinhedo. Tanto que a vinícola dele está na comuna de Barbaresco, literalmente. E uma das coisas que ele faz, ele pega um dos principais vinhedos de toda a denominação Barbaresco, que é a da Gaia e até hoje, ele arranca uma Nebbiolo antiga e ele planta Cabernet Sauvignon dentro de Barbaresco, na entrada da cidade. Quando a gente tá entrando em Barbaresco, esse vinhedo, eu devia ter botado a foto aqui para vocês. É óbvio, né? Quando eu vou lá, eu vou visitar esse vinhedo, vou olhar esse vinhedo, eu faço várias fotos, devia ter colocado uma aqui para vocês, vou ficar em dúvida, mas eu vou postar no Instagram para vocês a foto desse vinhedo. Na entrada de Barbaresco, ele vai arrancar esse vinhedo de Nebbiolo e vai plantar Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Tanto que, quando ele faz isso, que ele já assumiu a vinícola, o pai e o avô dele, que eram vivos, que eram os proprietários antigos da vinícola, que vai passando de geração em geração, quando eles olham que ele plantou Cabernet Sauvignon numa área de Barbaresco e ele arrancou Nebbiolo para plantar Cabernet Sauvignon, diz que o avô, ele pega e olha aquilo e ele fala que isso é amaldiçoado. Ele fala Darmage, Darmage. Darmage é o termo piemontês para uma coisa ruim. O que tu fez aqui? Tu botou Cabernet Sauvignon no lugar de Barbaresco sagrado. Gente, é na entrada da comuna de Barbaresco. E ele fala Darmage, Darmage, como que, que maldição, o que você está fazendo? Ele já estava liderando a vinícola nessa época e fez. Moral da história. Ângelo Gaia pega esse vinho, quando ele vai botar para o mercado, esse vinhedo de Barbaresco, que ele converte, bota Cabernet Sauvignon, claro, porque a regra de Barbaresco é de 100% Nebbiolo, então não pode. Ele lança um vinho para o mercado chamado Darmage. Ele dá o nome de Darmage para esse vinho, que está no mercado até hoje, é um dos vinhos mais caros de toda a Itália. Darmage é um dos vinhos mais caros de toda a Itália. Cabernet Sauvignon na entrada de Barbaresco. Só que assim, ele tinha vários vinhedos. Então ele fez isso num vinhedo. Mas o grande destaque de Ângelo Gaia é Ângelo Gaia que bota Barbaresco, né? E o Ângelo Gaia, ele é considerado um dos grandes modernistas de toda a Itália, de todos os tempos. Mas ele continua fazendo o seu vinho Barbaresco, que é um corte de diferentes vinhedos da denominação Barbaresco, e começa a fazer os crus dele de Barbaresco. O famoso Torre São Lourenço, Torre Tildin e Costa Russi. 3 crus diferentes de Barbaresco, que são vinhos simplesmente espetaculares. Inclusive no livro dele, que eu sempre recomendo para quem estuda vinho, porque é um livro espetacular, tá? Chamado A Arte de Fazer um Grande Vinho, tá? Que foi escrito por um jornalista chamado Eduardo Steinberg. Esse livro conta a história do Ângelo Gaia. Toda essa história que eu tô contando para vocês, ele conta aqui no livro. Esse livro, gente, são aulas e aulas para quem gosta de vinho. Esse livro é fundamental. Quem puder, compra esse livro. Eu tenho esse livro digital, porque esse livro está sempre em falta. Quando eu achei físico, eu comprei também. Eu já li esse livro algumas vezes. Esse livro é espetacular. Ele conta essas histórias dos modernistas, claro, sobre a visão do Ângelo Gaia, o que está acontecendo. Ele conta muito dessa história, inclusive essa história do Darmage, né? Essa história do amaldiçoado que ele dá o nome para o vinho até hoje. Depois vocês entrem, quem importa Gaia para o Brasil é Mistral. Entrem e olhem o preço de uma garrafa de Darmage. É muito caro. A gente tá falando aí na faixa dos seus 3 mil, 4 mil reais, dependendo aí do ano, enfim. Mas Ângelo Gaia, ele continuava na denominação, continuava produzindo os seus vinhos de denominação, inclusive são alguns dos vinhos mais caros da denominação Barbaresco até hoje e extremamente representativos. Costa Russi, Sorri Tildin e Sorri São Lourenço são vinhos espetaculares. Espetaculares. São até mais caros do que Darmage. Mas aí tem algumas brigas, né? Ele ficou, durante um tempo ele briga com o consórcio.
Aí ele pega esses vinhos dele, esses 3 crus, ele tira da denominação, né? Então tem várias brigas aí que precisa de tempo para contar para vocês. Mas Ângelo Gaia é um desses modernistas, principalmente a partir dos anos 70, e que até hoje, né, dita regra, né? Porque dita regra no sentido de todo mundo quer copiar, porque ele é muito valorizado, ele é muito destacado. E a gente está chegando nos anos 90, e aí esse cara chega na Itália, Robert Mondavi, um americano, descendente de italianos. Ó, pessoal, a Cíntia falou que o Darmage tá 2.760 uma garrafinha, tá? Darmage Cabernet Sauvignon 2015. 2.760, quase 3 mil reais uma garrafa do Darmage do Gai, tá? Que é esse cru de Cabernet Sauvignon dele. Nos anos 90, esse cara chega na Itália. Robert Mondavi é um dos grandes marcos da vitivinicultura mundial, americano, Napa Valley, fazendo sucesso no mundo inteiro, principalmente depois que um vinho, ou na verdade 2 vinhos californianos ganham no final de 76, em 1976, final dos anos 70, o julgamento de Paris. Ele ganha um destaque muito grande, não foi o vinho dele que ganhou, nem o Chardonnay, nem o Cabernet Sauvignon, mas ele é um cara que está fazendo grandes vinhos e começa a fazer joint ventures e fazer, né, parcerias no mundo inteiro. E esse cara chega na Itália e começa a fazer parcerias na Itália. Só que aí a gente está falando de anos 90. Anos 90, gente, é o auge da era Robert Parker. Anos 90 começa o auge, né? Vai entrar nos 2000, mas aonde os vinhos concentrados, intensos, muita frutos, fruit bombs, muita madeira, muito alcoólico. E é o que o Robert Mondavi está fazendo. E ele traz essa ideia para a Itália, nas suas joint ventures na Itália. E a primeira grande parceria de Robert Mondavi na Itália foi com um super toscano chamado Ornellaia, onde ele entra como sócio de Ornellaia. Depois ele vai ter outras parcerias, né, como Lute de la Vite, né, que é em Montalcino, Ornellaia é na região de Bolgheri. Então, é impressionante, assim. E aí ele traz uma nova visão dos modernistas, aí com um conceito muito mais parquerizado, um conceito muito mais dos grandes críticos dos anos 90, anos 2000. E isso começa a influenciar muita gente. Inclusive, isso começa a influenciar regiões extremamente importantes, como a própria Montalcino. Montalcino lá, e ele vai criar um projeto em Montalcino, chamado Lute de la Vite, junto com a família Frescobaldi. Só que ele tá em Montalcino e ele não faz, num primeiro momento, o Brunello de Montalcino. Ele vai fazer um super toscano chamado Lute de la Vite. Lute de la Vite é um grande super toscano, inclusive até hoje. Só que ele não faz, ele tá em Montalcino e ele não faz Brunello. E o Brunello já é uma denominação muito, muito valorizada. E aí, nessa época, o que está acontecendo? O Brunello, começo, né? Metade, ele começo próximo a 2010, Brunello passa por um problema muito sério. Problema muito sério de falsificação. Muito sério. Que ficou conhecido como Brunellópole. Ou, como os americanos chamaram de Brunello Gate. O que acontecia nessa época? E até por isso que a família, o Lute de la Vite, virou um super toscano e não Brunello de Montalcino. Teve uma denúncia muito séria de falsificação, adulteração nos vinhos da denominação Brunello de Montalcino. Gente, a denominação Brunello de Montalcino é a denominação que mais gera dinheiro para a Itália, que mais ganha, a denominação mais valorizada de todo o vinho italiano. Os americanos compram muito, eles adoram. Só que Brunello exige 100% Sangiovese e exige um amadurecimento de 4 anos antes de ir para o mercado. No mínimo, é próximo a 2 anos, mas normalmente os produtores deixam mais em madeira. 4 anos para ir para o mercado. Só que esses vinhos, Brunello, quando vai para o mercado, ele é um vinho muito duro. Ele é um vinho tânico. Eles têm que fazer uma extração muito grande da Sangiovese. Tem que ter uma concentração e mais uma extração muito grande para ela aguentar esses 2 anos em madeira, para ficar 4 anos para ir para o mercado. Então o vinho ele é muito duro, ele é muito
muito, muito, muito duro. Tânico, ácido, aromas ainda muito primários e secundários. É um vinho que é difícil de tomar quando é jovem. Só que o mercado americano está comprando Brunello enlouquecidamente. E alguns produtores, escondidamente, e muitos desses produtores, entre aspas, modernistas, eles pegam e começam a colocar um pouco de Merlot e outros vinhos para dar uma amaciada em Brunello. Escondido, porque a lei, o disciplinário, a lei da denominação, exige que o vinho Brunello seja 100% Sangiovese. E isso já está considerando, isso a gente já está, quem começa, entre aspas, a fazer essas adulterações são esses caras mais modernistas. Porque Brunello começa a ser cada vez mais modernista. Tanto que uma das grandes referências de Brunello de Montalcino é Gianfranco Soldeira. E Gianfranco Soldeira, nessa época, que faz o famoso Soldeira, ele briga com o consórcio, porque esse processo de modernização que está acontecendo, Soldeira odiava. Ele detestava e ele via que estava acontecendo a adulteração. Ele via que, né, o caminho dos modernistas ele não aceitava. Ele queria fazer um vinho com, né, com pedigree de Montalcino e tudo mais que seja que era um Brunello muito diferente. Tanto que o Soldeira ele sai da denominação de Montalcino e começa a classificar o vinho dele como GT Toscana. Ele abre mão da denominação porque ele não está aceitando o que está acontecendo. Então, por causa também desse modernista, começa a acontecer algumas adulterações, e essa é talvez a mais famosa. Tanto que o governo dos Estados Unidos proíbe a importação de Brunello porque está adulterando a denominação para os Estados Unidos. Foi um escândalo enorme. Enorme. Vocês imaginam que a denominação mais gera dinheiro de toda a Itália, daqui a pouco ela é acusada de uma falsificação. Então, grandes produtores foram acusados, né? Antinori, Frescobaldi, Banfi, né? Biondisanti, Casanova di Neri, foi um monte desses gigantes de Montalcino foram acusados de adulteração. Claro, pois, né? Ficou todo mundo, foi entre aspas inocentado, alguns ali, né? Ficaram na suspeita, história vai, história vem. E aí eles acabaram, né? Abafando isso com o tempo. Mas hoje, se vocês pararem para entender um pouco desses estilos dos vinhos de Brunello, a gente vai ter uma linha muito mais modernista, como por exemplo, Casanova di Neri, Banfi, e a gente vai ter uma linha muito mais tradicionalista de alguns produtores, como a própria Biondisanti, como era Soldeira, e Soldeira, né, uma das grandes referências, mesmo saindo da denominação, uma das grandes referências aí para Montalcino. E isso aconteceu, então falando só de fatos históricos, né, modernistas e tradicionalistas. E isso aconteceu em toda a Itália. A gente falou, né, Barolo, a gente falou de Chianti, a gente falou da Toscana como um todo, né, a gente falou de Montalcino, isso acontece inclusive lá no Vêneto. Outra denominação mega importante é Amarone della Valpolicella. Amarone é uma denominação muito clássica, e hoje, para vocês terem ideia, dois dos Amarones mais valorizados, que tem mais caros, inclusive, são vinhos que chegam a quase 6 mil reais uma garrafa no Brasil, Giuseppe Quintarelli e Dal Forno Romano, são vinhos que são antagônicos. Giuseppe Quintarelli, extremamente tradicionalista, muito tradicionalista, fazendo um Amarone espetacular, Dal Forno Romano completamente modernista do que a gente viu dos conceitos. Dois vinhos de Amarone de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Impressionante que são esses vinhos. Só que com estilos muito diferentes. Muito diferentes. Né? Inclusive a gente vai na imersão de abril, nós vamos visitar essas duas vinícolas. Né? Quando a gente estiver no Vêneto, vamos visitar e provar Quintarelli, vamos lá conversar com eles, e vamos visitar e vamos provar Dal Forno Romano, vamos lá. Para entender um pouco dessa questão dos modernistas tradicionalistas. Né? E são vinhos, gente, estamos falando, 5 a 6 mil reais cada garrafinha desses Amarones. Mas existe o que a gente chama, o que eu considero que está acontecendo hoje na quarta onda de Barolo,
que eu considero hoje que são os pós-modernistas ou os modernistas contemporâneos na Itália, que é mais ou menos o que expressa esse produtor de Amarone aqui, chamado Valentina Cube. Valentina Cube é espetacular. Infelizmente não chega no Brasil, um Amarone incrível, né? Mas uma linha diferente de Quintarelli e diferente de Dalforno. Muito, muito bom. Mas uma linha de menor intervenção, uma linha de vinhos mais frescos, de vinhos mais leves, de vinhos de vinhedos orgânicos. E essa é uma onda que está acontecendo agora nos novos modernistas. Inclusive, eu vou provar com vocês agora um Barolo de um dos caras que está liderando esse movimento em Barolo, né? Ele está liderando esse movimento em Barolo. Então, assim, né? É impressionante, né? O que eles fazem, assim, porque são os novos, né? Os novos produtores. Eles são um conceito impressionante, né? Provar esses vinhos agora, esses produtores como o Principiano Ferdinando, mostra o quanto a Itália pode, eu vou chamar, avançar, mas não entendo que o que era feito era ruim, não é isso. Não é isso, né? E é que eles podem continuar evoluindo. Eles podem continuar fazendo diferente e dentro da regra de denominação. E não é abrir mão do que já foi feito, não é abrir mão dos tradicionalistas, não é abrir mão daqueles modernistas que a gente viu surgindo a partir dos anos 70, 80, 90. Não é isso. É continuar todo mundo convivendo e tendo mais opções para os consumidores. Esse cara, Principiano Ferdinando, ele é um produtor de Barolo que ele trabalhou com dois gigantes de Barolo. Ele estagiou com eles. Giacomo Conterno, que é um tradicionalista e faz vinhos incríveis, espetaculares, e trabalhou com Roberto Boerge, que é um modernista de Barolo, que faz vinhos simplesmente espetaculares. Para mim, Roberto Boerge foi alguns dos melhores Barolos que eu já provei. E esse cara trabalhou com esses dois mundos. E a linha que ele segue hoje não é nenhuma dessas. Ele segue uma linha nem do conceito Conterno, nem do conceito de Boerge. Ele segue uma linha de menor intervenção. Ele segue uma linha de deixar, primeiro, de vinhedos naturais, vinhedos orgânicos, de cada vez mais trabalhar com fermentação de leveduras indígenas, de fazer vinhos mais leves, vinhos menos intensos, menos alcoólicos. Eu não estou dizendo que isso é melhor nem que é pior. É só um novo modernista, um modernista contemporâneo. Segue as regras de denominação, mas vai fazer um vinho menos intenso, menos concentrado, um vinho mais tranquilo, um vinho com um conceito moderno, atual, que é muito o que tem acontecido em vários lugares, vários produtores. É um estilo, são caminhos diferentes e que tem o seu consumidor que valoriza muito isso. E aí vamos provar, então, um Barolo modernista contemporâneo, Principiano Ferdinando, que para mim é a grande referência, assim, não é só ele. Tem vários produtores na Itália que estão indo por essa linha, dentro das denominações. Então a gente tem outros, como por exemplo, se a gente pegar em próprio Barolo, né, a gente vai ter a Giulia Negri, a gente vai ter outros produtores que estão indo por esse lado, estão indo para essa linha, que é esse modernista contemporâneo. O que a gente tem aqui? Vou provar o vinho com vocês. É um Barolo 2016, aliás, 2016 é uma das melhores safras da história de Barolo. Para mim, é uma das melhores, sim, da história. Claro que é um Barolo novo. E um pouco desses novos, esses modernistas contemporâneos, estou usando esse termo, né, para vocês entenderem que essa geração nova de modernistas, eles querem vinhos mais, que expressem mais o local e querem vinhos mais fáceis de serem consumidos, jovens. Querem ter qualidade nos vinhos. Então, o que a gente tem aqui, ó, visualmente é um vinho, vocês podem ver que tem, olha, média menos para pouca intensidade de cor, né? É um vermelho rubi, olhando assim, ó, olha, é quase um pinot, né? É quase um pinot de intensidade. É um vinho, é um vermelho rubi, já tem uma borda já puxado, né? Um reflexo granada na borda. E visualmente, né? Tem que ver que tem bem menos extração,
É um vinho bastante brilhoso, enfim. E, olha, tem até umas pequenas partículas, porque é um vinho não filtrado. Ele não faz filtração. Mas até que tem bastante brilho, assim, para um vinho não filtrado. Mas o mais interessante é a gente sentir as características nariz e boca. Então, no nariz, ele é muito diferente de Barolo. Ele tem tipicidade de Barolo, ele tem essa pegada de Barolo, mas é diferente do que a gente está acostumado. Primeiro, ele tem uma nota muito mais floral, ele tem uma nota muito mais de rosa, sem agitar a taça. A intensidade, primeiro, é um vinho correto, todos os aromas estão corretos. É uma intensidade média a mais de aromas e uns aromas muito mais, nem modernistas nem tradicionalistas. É muito mais peculiar, é muito mais floral, é uma rosa seca. Tem essa nota mais de chão de bosque, né? Que é o sotobosco, como os italianos chamam. Suboá, como os franceses chamam. Tem um toquezinho, né? Ele tem um toquezinho meio... Não é um toque resinoso, assim. É diferente. Vamos agitar a taça. 3, 4 voltas. Nossa, ele fica muito mais amplo. Aí parece até um caráter de uma fruta. Aquela cereja bem madura. Nossa, muito essa nota floral, fica muito mais evidente. Fica uma nota de uma erva seca e depois essa nota de um suboá. É muito peculiar. Tem uma nota, o frescor aromático desse vinho, ele é muito interessante. Ele tem essas notas etéreas, essas notas, né, até um pouco mais evolutivas, assim, ele ainda é bastante primário, secundário, mas essas notas francas aparecem muito bem, né, desse floral, nessa fruta quando agita a taça. E assim, são aromas muito, muito gostosos e muito mais frescos de modo geral. Vou provar, vamos colocar na boca, tomar um gole de água antes, é Barolo, né? 100% Nebbiolo. Vamos sentir um pouco essas características. Estão perguntando aqui, ó, o que eu tô provando com vocês é um Barolo, Principiano Ferdinando, e chega no Brasil, tá? É uma das referências desses modernistas contemporâneos italianos e chega no Brasil, isso que é muito legal. Quem importa o Brasil é a Italy Import, compro direto deles. Vamos colocar na boca? Primeiro gole. Oh, esqueci de descartar, gente. Minha cabeça. Baldinho de descarte aqui. Esqueci. Acontece com o professor, né? Às vezes o professor esquece que não vai tomar Barolo. Esquece de descartar. Bom, tá frio, né? Então dá pra tomar hoje. Primeiro gole. Já percebe um vinho completamente fora do convencional. Fora do convencional do que a gente esperaria para Barolo. Ele é mais macio, tem a estrutura tânica, a acidez ela é alta, a estrutura tânica, o tanino ele é um médio mais, mas que é bem mais macio. Ele em boca ele tem um pouco mais de sabor, ele mistura de novo essas notas um pouco mais terrosas com essa nota da fruta. Ele é um vinho mais delicado em boca, porque o Barolo é um pouco mais intenso, ele é um pouco mais concentrado, aqui ele é um pouco mais elegante. Vamos tomar um segundo gole e avaliar um pouco mais as suas características, mas já dá para ver, já dá para sentir que é um Barolo um pouco diferente do que a gente está acostumado, que a gente espera quando compra um Barolo. Tá? Já digo para vocês o que é de diferente no sentido do quando a gente, né, abre um Barolo convencional. Hum. Hum. Ele é seco, tanino médio mais, já gostoso, mesmo 2016. Ele tem esse corpo, ele é um corpo médio e esse álcool ele é um álcool muito integrado e é um álcool também médio. Ele tem um pouquinho, né? Tu sente um pouco o álcool, ele deve ter assim, seus perto de 14% de álcool. 13,5. Mas muito integrado, inclusive eu nem classifico ele como. Ele é um álcool médio, assim, é muito integrado. Tu sente o álcool ali fazendo um trabalho até importante. Aí, vocês estão falando isso, viu? Vocês tiram a atenção e engolir de novo. Esqueci de descartar. E então ele é muito bem integrado esses elementos. Esse corpo ele é um corpo médio, esse álcool ele é um álcool médio e a acidez ela é muita. É muita acidez. Tem muito frescor no vinho no perfil aromático, tem muito frescor no vinho na sua acidez. E essa estrutura tânica, ela é média mais, é Nebbiolo, mas ela é muito mais macia do que a gente esperaria de um Barolo 2016, de uma safra que foi uma grande safra,
Onde faz vinhos muito mais intensos e concentrados, que é um vinho muito mais delicado. Para Barolo, né, gente? Barolo, não vamos esquecer disso. Então, ele é muito mais delicado para Barolo, os Barolos convencionais, assim. E impressionante o que esse vinho apresenta, né? Esse perfil dele. Nível de qualidade desse vinho, ele é muito bom. Ele é um Barolo muito bom, assim. Ele, claro, segue as regras de Barolo, ele é 100% Nebbiolo. Ele é um Barolo Village, Barolo comunal. Ó, tá marcadinho aqui, ó, Serra Lunga d'Alba, que é uma das 11 comunas de Barolo. Então, ele é um Barolo de um vilarejo específico, uma comuna, né, como os italianos chamam, que seria similar dos franceses a um village. E esse produtor, né, ele é, eu falei para vocês, ele é dessa geração modernistas contemporâneos, e ele, mesmo tendo trabalhado com um tradicionalista como Conterno, um super modernista como Roberto Voerzio, ele faz o vinho da cabeça dele, como ele entende. Então, leveduras indígenas, faz menos extração, não faz filtração, né? Ele vai muito mais nessa linha desses menores de menos intervenção. E assim, vou dizer para vocês, que é muito o que está acontecendo na Itália hoje. Esses modernistas contemporâneos italianos, eles estão vivendo muito isso hoje. Esse é o grande caminho que eles estão seguindo. Muitos produtores, mesmo em denominações famosas, fazendo vinhos mais leves, mais macios. E se a gente pega como referência, e até, né, posso trazer para vocês, o que a gente espera de Nebbiolo, né? Principalmente os Barolo, a gente espera vinhos muito tânicos, a gente espera vinhos com muita acidez, esse álcool e esse corpo também médio mais para muito, porque é uma uva tardia, é uma uva mais tardia, então precisa amadurecer mais, vai ter uma concentração maior de açúcar, e isso vai gerar mais álcool, isso vai gerar mais corpo, mas aqui se apresentando esse vinho de uma forma muito mais elegante. E assim, eu vou dizer para vocês, tá? Não tem certo e não tem errado. Não tem melhor ou pior. Vai ter bons vinhos em cada estilo. Vai ter bons vinhos de Barolo tradicionalista, muito velha escola. Vai ter vinhos mais ou menos e vinhos ruins. Vai ter bons vinhos de Barolo modernistas. E vai ter vinhos mais ou menos, vai ter vinhos ruins. Vai ter bons vinhos de Barolo nesse pós-modernista, esse modernista contemporâneo. Vai ter vinhos mais ou menos, vai ter vinhos ruins. Então vai muito de que cada consumidor gosta e procura. E para mim, isso é a maior beleza dessa ideia dos modernistas tradicionalistas. Porque tem oferta para todo mundo. Está à disposição de todo mundo. Né? Está aberto aí para todo mundo, diferentes características. Nível de qualidade desse vinho, muito bom. E assim, ó, dica para vocês de ouro, tá? Ele não é um Barolo caro. Não é um Barolo caro. É a Ital Import que traz, fica na faixa do seu, depende, né, quando vai comprar e tudo, mas na faixa dos seus 400, alguma coisa, que é um preço de Barolo muito bom, principalmente nesse nível, com esse estilo de produção, é um preço bem pagável, tá? Não sei dizer para vocês o preço correto, mas está na faixa dos seus 400 e alguma coisa, talvez perto de 500 reais. Mas é caro, é. Mas vocês vão comprar muito Barolo de 500 reais, horrível. Ruim. E até Barolos com marca famosas vão entregar muito menos do que está entregando o Principiano Ferdinando. Mas, já digo para vocês, né? É um Barolo fora do convencional, tá? É um Barolo, né? Eu gosto, ele produz super bem. Ainda não conheço lá a vinícola dele, mas a próxima vez que eu for pro Piemonte, vou lá para conhecer. Legal, né? Bacana esses modernistas contemporâneos. Deixa eu até ver aqui algumas perguntas de vocês. O Lincoln falou, poderia colocar para nós uma lista dos modernistas e tradicionalistas considerando Barolo e Brunello? Eu vou colocar no curso de Itália, tá? Estão nas minhas listas lá. E eu vou colocar, porque é muita gente, né? É muitos produtores. Estamos falando de centenas e centenas de produtores. Então, cada produtor, e assim, eu vou dizer que a maioria dos produtores, até Lincoln, para te ajudar, a maioria dos produtores, eles estão migrando no meio do caminho. Eles não estão nem no extremo dos tradicionalistas, nem no extremo dos modernistas. Eles estão no meio do caminho, inclusive usando botes para fermentação, uma parte vinificando em barrica, fazendo uma mistura. Isso que a maioria dos produtores hoje estão fazendo, tentando aproveitar o melhor de cada lado. O Carlos perguntou, Marcelo, atualmente adulterações dos vinhos são nas mesmas regiões, países e regiões de origem, organizações que misturam rótulos de outros lugares e tudo mais.
Então, Carlos, acontece adulteração de todas as formas, tá? Inclusive, vamos falar de Europa, seguidamente estoura um caso de adulteração, e isso acontece na Europa, estamos falando de Itália, Espanha, França, né? Acabou de estourar né, alguns meses atrás, uma mega operação que eles estavam trazendo vinho da Espanha e estavam engarrafando na região de Châteauneuf-du-Pape e botando para vender como Châteauneuf-du-Pape, como Côte-du-Rhône, enfim, cobrando muito mais caro vinhos que vinham lá da Espanha, né? Ó, não era do local. E assim, isso acontece seguidamente na França, na Espanha, em Portugal, na Itália, e acontece aqui, tá? Acontece aqui, acontece no Brasil, a gente já teve vários problemas de adulteração, e acontece também muito na fronteira, né? Fiquem atentos nos vinhos que vocês compram da fronteira. Aquela listinha que os amigos mandam para vocês, muito daqueles vinhos que vocês acham que estão pagando barato. Ah, uma marca famosa da Argentina, estou pagando barato. É vinho falsificado. Tá tomando qualquer coisa lá que tu acha que tá tomando um vinho, né? Que é, mas custa R$ 200 na importadora, tá custando 1.000. Pô, vou comprar dessa listinha aqui. É falsificado, tá? Mas tudo bem, quer comprar vinho falsificado. Isso acontece muito, tá, Lincoln? Muito mesmo. Principalmente aqui, os famosos da Argentina e Chile, que tu recebe as listinhas no WhatsApp, que o amigo, um conhecido traz e tal, e tu acha que tá pagando muito barato. Falsificação. Muitos. A Cíntia falou que o Barolo Serra Lunga 2017 tá R$ 618. Deve ser da Italy Import, tá? Deve ser o Ferdinando. Tem que ver qual deles, tá? Tem que ver se é esse aqui. Então 2016 já deve ter acabado, eles devem estar com a safra 2017. Deixa eu ver o que mais. Preciso degustar. Sim, vale muito a pena, tá? Degustem tudo que vocês puderem de vinho, degustem, tá? Sempre recomendo para vocês. Sempre vale a pena. Depois, muito interessante, a Marceline falando sobre a questão dos conceitos, que acha muito interessante e tudo mais, legal, né? E a Marília perguntando quais as principais diferenças de aromas entre os Barolos, entre o Barolo um tradicional e um modernista, deve ser isso que ela está perguntando. Aquilo que a gente já falou, né, Marília? Os tradicionalistas do Barolo vai ser muito mais etéreo, nota terrosa, umas notas herbais, menos fruta. Os modernistas normalmente é um vinho um pouco mais frutado. Aparece muito aquele caráter Barolo, especificamente aquela nota de fruta vermelha bem evidente, às vezes uma nota de uma madeira um pouco mais nova, notas caramelizadas, notas especiadas. Os modernistas vão um pouco mais para esse lado. A maioria dos produtores hoje transitam um pouco de cada lado, vinificam separado, daqui a pouco fazem um blend para ter um pouco de cada um, tá? E de novo, não tem melhor nem pior, tem certo, não tem errado, são apenas diferentes, ok? Legal. Legal, né, turma? Bacana a gente dar uma olhada assim nesses conceitos, entender. É uma aula que nos desafia um pouco mais a pensar, mas de vez em quando é legal a gente pegar essas aulas aí para entender um pouco mais, principalmente porque muitas dessas informações vocês vão ter muita dificuldade de achar, pouca gente sabe. Muito disso eu sei conversando com os produtores lá nas regiões mesmo, interagindo com eles, perguntando, entrevistando, pesquisando, lá que eles vão dar essas informações. Então, é comum vocês não acharem essas informações. Essa aula foi bem rica nessas informações que só quem, né, vive lá consegue buscar e trazer. Certo? Então tá, turma, acho que foi uma aula bem bacana. Deu pra gente avançar alguns conceitos bem legais de Itália. Demos alguns passos interessantes que com certeza vai ajudar vocês a tomarem melhores decisões, além de ter maior conhecimento sobre esse país, que é o maior produtor de vinhos do mundo. Vou deixar um beijo para vocês, muito mais que especial, né? Um brinde tradicional de final de aula. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.